volta com a Revista Justiça e você já baixou no seu celular o aplicativo TV Justiça Mais? Ele já está disponível ali na sua loja de aplicativo preferida do seu sistema operacional, obviamente. Aplicativo TV Justiça Mais para você acompanhar ainda mais a TV Justiça e também as transmissões das sessões plenárias do STF. Agora 8h32. Revista Justiça. Debate. O debate desta segunda-feira, combate ao crime organizado. Vamos saber como as autoridades estão agindo para o combate e o que temos também de projetos de lei nesse mesmo sentido. Vamos conversar agora com os nossos convidados. Começa apresentando o meu xará. Ele é consultor legislativo de segurança pública, Sérgio Sena. Seja bem-vindo, doutor Sérgio Sena. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. Também está conosco o delegado de polícia da Polícia Civil do Distrito Federal. Ele é secretário executivo de inteligência da Secretaria de Proteção da Ordem Urbanística do DF. Doutor Adriano Valente, bem-vindo também. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Obrigado. Prazer estar aqui com o senhor. E também está conosco o delegado de Polícia Civil, também da Polícia Civil do Distrito Federal, atualmente é coordenador de inteligência, especialista em investigação policial, também especialista em inteligência estratégica pela Escola Superior de Defesa e mestre em Ciência de Segurança e Defesa Interamericana. Doutor Maurílio Coelho, seja bem-vindo à Rádio Justiça. Bom dia. Bom dia, obrigado, Sérgio, obrigado, Sena, obrigado, Valente, pela oportunidade. Vamos lá, doutor Sérgio Sena, vamos falar sobre esse conceito, né? O que é o crime organizado? O senhor pode nos conceitualizar, explicar para o nosso ouvinte o que é de fato? Pois é, vamos, se você me permite só dar um passo para trás, né, falar introduzir o assunto de uma forma um pouco mais ampla, né? Para a gente entender o crime organizado hoje, nós temos que entender como houve uma evolução histórico-cultural ao longo dos últimos 100 anos. Tanto das nossas polícias quanto do próprio crime. Tá? Então, esse é um ponto importante. Por quê? Nada existe isolado. Então, você precisa ter uma visão sistêmica para entender como essas coisas, como tanto o enfrentamento ao crime quanto o próprio crime, vai evoluindo ao longo do tempo. Tá? Não existe uma ruptura, entende? As coisas têm uma história e elas acontecem numa sequência. A outra coisa que eu acho muito importante para o nosso ouvinte é que não existe uma bala de prata. Se você já viu aquela pacote anticrime, aquelas coisas, não existe isso. Não existe uma solução que ela, por si só, seja capaz de organizar um território, seja capaz de enfrentar uma determinada organização. Não existe isso. É um trabalho que ele se estende e ele precisa ser executado em muitas dimensões. Você tem que atacar, por exemplo, um eixo financeiro daquela organização criminosa, o eixo de organização, o eixo de comunicação, o eixo de articulação e o eixo principalmente dos desejos e das oportunidades que surgem daquele negócio. Entende? Todo crime é um negócio. E você precisa também analisar o crime sobre esse ponto de vista. E aí surgem alguns paradoxos. Por exemplo, você tem um território que é desorganizado, e que ali a presença do Estado é muito incipiente ou episódica. Se criam condições muito propícias para que o crime organizado comece a estabelecer tanto atividades ilícitas, reparem, como atividades lícitas, onde ele vai lavar aquele dinheiro. Isso traz uma complexidade para dentro da análise muito grande. Atualmente, para mim, tem uma ameaça até mais perigosa, que já está começando a surgir, que os criminosos já viram que eles conseguem dominar mais o território se eles criam instituições religiosas. Isso já está acontecendo em algumas unidades da federação. Você tem instituições religiosas, isso apresenta várias vantagens para os criminosos, como, por exemplo, imunidade tributária. Tá? Então, as doações entram. Exatamente. Então, com isso, o que eu quero dizer? Que a nossa reflexão sobre o crime organizado não pode ser ingênua. Quando você apresenta uma vantagem para algum segmento da sociedade, você pode ter certeza que vai ter gente pensando como pode se aproveitar dessa vantagem. E aí a gente entra num ponto, e eu quero terminar por aqui, a minha introdução, que é o garantismo. O garantismo, ele, assim, eu quero falar assim, não me entendam mal. Tudo que eu falar aqui não é uma crítica, tá? São reflexões para que a gente, a partir dessas reflexões, possamos dar um passo adiante. O garantismo ele surge justamente do abuso.
do abuso histórico. É fato que, por exemplo, você tem negros morrem 10 vezes mais do que brancos. Policiais morrem 30 vezes mais do que negros. Morrem 300 vezes mais policiais do que brancos, a sua maioria negros. Só para vocês terem uma noção da brutalidade que é isso aí. Então, é fato, isso é um fato, não tem como a gente negar que existe uma brutalidade muito grande nesse enfrentamento de rua, daquele enfrentamento nos locais que eu chamo de áreas desorganizadas, né? Territórios desorganizados, que não têm a presença do Estado, que não têm a presença das políticas públicas como deveria ser. E isso é uma construção histórica. Então, o garantismo ele surge para tentar, digamos assim, equalizar esse problema de ponta de linha. Só que aí tem um problema do direito penal e do processual penal. Aquela regra que você faz para Francisco serve para o José. Então, aquele cidadão que está chefiando uma organização criminosa que produz potencialmente um risco enorme para a sociedade, ele também é sujeito desses direitos. Entende o paradoxo? Então, eu só mencionando um. Então, nós precisamos de pessoas brilhantes para a gente pensar como a gente resolve esses paradoxos. Como é que a gente continua dando a garantia para essa pessoa que está na ponta da linha, que às vezes tem medo da polícia, porque ali na ponta da linha acontece uma série de fenômenos que não acontecem conosco, mas, ao mesmo tempo, a gente possa abrir mão desse mesmo direito para aquela pessoa que está trazendo um risco gigantesco para a sociedade. E eu encerro aqui, apesar de ter muitas coisas para introduzir. Percebemos. Doutor Adriano Valente, e como entram, então, as autoridades nessa questão do combate ao crime organizado, né? Doutor Sérgio Sena já trouxe várias vertentes que podemos tratar aqui, mas como podemos fazer uma introdução sobre esse combate já pelo lado das autoridades? Sim, o Sena trouxe uma questão que eu quero complementar. A ideia do crime organizado, das organizações criminosas, é multifacetada, né? Então, a gente tem essa noção do crime organizado, das organizações criminosas como firmas, né? Que atuam de maneira empresarial, voltadas ao lucro. A gente tem uma ideia de organizações criminosas como domínios armados. São grupos que exercem uma governança criminal em determinados territórios, ali competindo com o Estado, que são as facções criminosas mais conhecidas no país, Comando Vermelho, PCC, que acabam trazendo essa ideia de governança mesmo para aquele território, de domínio, por isso são chamados de domínios armados. A gente tem uma ideia de organização criminosa como redes, é um aspecto também bastante forte desse tipo de atuação, em que os grupos atuam como redes mesmo, nacionais e internacionais, colocando criminosos em contato, fazendo negócios, e isso fortalece muito a atuação desses grupos. Então, a atuação repressiva tem que levar em consideração todos esses aspectos, que são aspectos que acabam se complementando. A gente tem uma lei de organização criminosa que traz um conceito que foi um avanço quando promulgada, mas que carece agora de uma certa reforma. É um conceito bom, mas bastante fluido ainda, porque ele acaba possibilitando que se enquadre como organização criminosa grupos que acabam não sendo, porque é um conceito que permite uma certa abrangência. Então, quando você acaba colocando muita coisa no mesmo pacote, você perde também a eficiência da repressão, porque tudo acaba virando organização criminosa. Então, a gente tem que trabalhar no enfrentamento, na parte repressiva, com todas essas vertentes que eu falei, essas noções de organização criminosa com base na lei que temos. Que me parece ter sido um avanço também, à época, no seu aspecto, mais do que o aspecto penal, de definição do crime, no seu aspecto processual penal, porque permitiu as investigações, né, permitiu às polícias investigativas elementos que possibilitaram investigações mais eficazes antes aí da denúncia, da instauração do processo criminal. A gente ainda, como eu disse, a gente precisa avançar um pouco mais, mas os instrumentos que foram trazidos pela lei já foram um avanço nesse sentido de melhorar a investigação, como a colaboração premiada foi bastante utilizada nos últimos anos, que agora precisa ser melhorada, a infiltração, o Instituto da Infiltração, e entre outros aí trazidos pela lei. Vamos usar isso aí só como início aí também do debate, depois a gente retorna.
Doutor Maurílio, vamos então também explicar para o nosso ouvinte. O Distrito Federal tem as suas características, seu espaço reduzido até, mas é muito cobiçado também pelo crime organizado. Exatamente, especialmente pelo primeiro comando da capital, citado pelo delegado Valente. Nós temos uma frase muito conhecida aqui no âmbito da Polícia Civil do DF. Durante uma investigação, os criminosos falaram: Brasília é o foco dos opressores, nós temos que ter uma atenção especial ali. Então, o exemplo que eu cito baseado nisso: se o primeiro comando da capital coloca fogo no ônibus aqui do lado, na esplanada, e escreve a sua sigla nesse ônibus, a repercussão certamente será muito maior do que se isso acontecesse, por exemplo, em São Paulo. Então, eles têm um foco muito grande aqui no Distrito Federal, mas, por outro lado, desde o ano de 2014, a gente faz um enfrentamento dessa facção antes que ela crie raízes aqui. Então, desde 2014, anualmente, tem operações de combate ao PCC aqui no Distrito Federal, o que não deixa que a facção crie raízes aqui. Isso é muito importante. E isso aplicando-se o conceito de organização criminosa, porque a partir do momento que o indivíduo é batizado, ele lê o estatuto da facção e passa a integrar essa facção, ele passa a cometer o crime da Lei 12.850, que é integrar a organização criminosa. E esse é o momento que a Polícia Civil do Distrito Federal está agindo. E não esperando que esse indivíduo lá na frente trafique droga, ou cometa um homicídio, ou pratique um outro crime. Já no início, por integrar essa organização criminosa, ele já passa a ser alvo da polícia, o que faz toda a diferença aqui no Distrito Federal para o combate às facções. E provar isso é fácil? É fácil em se considerando o primeiro comando da capital, que eles têm uma estrutura como se fosse uma empresa. Então, a partir do momento que o indivíduo é batizado, ele passa a ter uma matrícula, ele passa a ter um cadastro que tem o seu vulgo, a data de batismo, a sua quebrada, que eles chamam. O PCC tem todo um controle, e a partir desse controle, a gente já teve várias operações aqui em que o indivíduo foi condenado por integrar uma organização criminosa baseada apenas nesse catatal, que eles chamam, né? Nesse controle, em que tem o nome do indivíduo, o seu vulgo, sua data de batismo. A partir daí, ele já passa a integrar a organização criminosa, e o Judiciário do Distrito Federal tem entendido dessa forma, e isso ajuda muito no nosso trabalho. Pois é, doutor Sérgio Sena, a gente vê a evolução, como você vem trazendo, e a profissionalização, né? Saímos daquele contexto político da época, do início dessas primeiras facções. Exatamente, né? E isso se transformou. O crime sempre vai ser um grande negócio. E como a sociedade ela vem cada vez restringindo mercados, ela vem criando restrições, a gente tem que pensar assim: toda vez que você cria uma restrição, a gente teria que ter muito mais cuidado em criar restrições do que a gente tem. Toda vez que você cria uma restrição, você cria um mercado paralelo para ser explorado por algum criminoso, tá? Por outro lado, é ingênuo também pensar que simplesmente pelo fato de você legalizar determinada coisa, você dá um tiro certeiro no mercado. Não. Vou citar o exemplo das drogas. Não, vamos legalizar as drogas porque aí a gente cobra imposto, joga para a saúde, isso é que vai ter sempre alguém que não vai querer entrar numa farmácia para comprar uma droga, porque ele pertence a um grupo que aquilo ali é inaceitável, mas ele vai querer usar. Então é muito ingênuo. É isso que eu queria dizer, que a nossa visão sobre o crime ela é ingênua. E os nossos meios de enfrentamento são mais ingênuos ainda. E aí eu posso dizer alguns avanços que a Lei 12.850 pode ter. Por exemplo, faltou na lei, né, pensar em ações preparatórias, que era isso que eles estavam falando. Ou seja, existem ações preparatórias para o crime. Essas ações precisam ser, de alguma maneira, iluminadas pela lei. Isso não existe. Tá? É um pouco aquele raciocínio do terrorismo, que você interrompe a ação antes dela acontecer. Então, isso precisa. Por exemplo, os intermediários. Esse é um problema, junto com a extraterritorialidade, para mim, são dois problemas assim cruciais para nós tratarmos em relação ao crime organizado. Por quê? E eu vou parar por aqui, numa outra eu continuo, a minha lista é grande, viu, gente? Mas, olha, a extraterritorialidade, por exemplo, como é que você conduz? Você tem um policial que está infiltrado numa determinada organização criminosa. E aí esse policial consegue lá se posicionar dentro daquela organização e é enviado para outro país, limítrofe. Como fica a segurança jurídica para esse policial? Como fica a família desse policial?
para vocês terem uma ideia de como nós estamos pensando. Tá? Como é que fica a comunicação desse policial com o handler dele, com a pessoa que está controlando aquela operação? Né? Então, só para citar algumas, então nós temos que avançar muito ainda na cooperação internacional, nos acordos de cooperação policial, nos acordos de cooperação judiciária, e isso cria um tremendo problema, porque ninguém garante que aquele país com quem você está fazendo o acordo é exatamente um país que vai cumprir, ou se ele é apenas um país que quer saber a sua operação. Olha só como é complexo. Eu só estou mostrando a ponta do iceberg. Então, quando a gente trabalha essa questão do crime transnacional, principalmente, que é um problema seríssimo no Brasil, nós temos que sair da ideia de que aquela apreensão, que é muito importante, veja bem, mais uma vez dizendo, eu não estou aqui desqualificando qualquer trabalho de enfrentamento ao crime. Tudo é importante, desde aquela apreensão na rodovia até aquela apreensão no porto, mas o nosso foco é atacar a cabeça da serpente. Tá? Todas essas atividades policiais, elas são importantes, é isso que eu quero deixar claro. Não se trata aqui de desqualificar qualquer tipo de atividade que seja. Tá? Mas a gente tem que deixar de trabalhar no varejo ou no atacarejo para trabalhar no atacado. Hoje, nós estamos, giramos a maior parte das ações no varejo. Tá? Nós temos que deixar de nos preocupar em criar problema de garantia com aquela pessoa que está, às vezes, com 40 gramas ou 30 gramas de cocaína. Essa pessoa não é o problema, ela é parte do problema. O problema mesmo é quem está trazendo toneladas e nós não temos ainda uma legislação suficientemente coesa e sistêmica para tratar com essas pessoas no atacado. Tá? Lembrando, só para concluir, que tanto o varejo quanto o atacarejo são importantes. Tá? Doutor Adriano Valente, o Sérgio Sena trouxe aqui, né, sobre o atacado, o varejo. No varejo, no que o crime organizado acaba atuando e nós nem percebemos? Essa questão que o Sena trouxe sobre atacado e varejo, eu queria começar trazendo uma diferenciação que eu acho que é bastante importante para a gente entender o combate ao crime organizado, que é a questão da segurança pública e da sensação de segurança. Então, a gente tem a ideia da segurança pública, né, do combate ao crime organizado, mas o que acaba acontecendo é que, muitas vezes, a noção de sensação de segurança é colocada acima da segurança propriamente dita. Como isso acontece? O patrulhamento ostensivo, por exemplo, que é de grande importância na segurança pública, para evitar que o crime aconteça. Os policiais têm que estar nas ruas, a Polícia Militar faz um trabalho excelente de combate ao crime organizado, mas essa sensação de segurança que o patrulhamento ostensivo traz, muitas vezes acaba sendo o único foco, né, das autoridades, e a ideia de segurança, que é a investigação propriamente dita, para conseguir desarticular os grupos criminosos que trazem para o varejo, né, trazem do atacado para o varejo, a atuação criminosa acaba sendo deixada um pouco de lado. Então, essa questão de investimentos em investigação policial, na inteligência policial, né, aqui eu não estou falando de inteligência, que inteligência e investigação são coisas diferentes, mas a inteligência policial voltada à investigação policial acaba sendo deixada um pouco de lado, muitas vezes, porque não aparece. O trabalho de investigação, ele tem que ser, para ser efetivo, obviamente, ele tem que ser silencioso, ele tem que ser secreto. Ele não aparece. O policiamento ostensivo, sim, tem sua importância e aparece, é o que a população vê. Então, para a gente conseguir atacar as organizações criminosas no atacado, a gente precisa de muito mais investimento em investigação policial no país, nas polícias civis, na Polícia Federal. E não é só investimento em armamento e viaturas, que normalmente é o que é feito, porque também é o que aparece. Quando a Polícia Civil sai para as ruas com suas viaturas e suas armas para realizar suas operações, é isso que aparece. Mas não é isso, não é só isso. É importante, mas a gente precisa de investimento em tecnologia, né? Hoje em dia, muito em tecnologia, porque a gente tem sentido uma migração das organizações criminosas para os crimes cibernéticos, para o estelionato, os crimes que estão dando muito dinheiro, sem colocar tanto risco para a atividade criminosa, né? Tanto risco de morte, de prisão, de confronto com a polícia. Então, a gente carece muito hoje de investimentos em tecnologias para poder combater esse tipo de modalidade criminosa. Então, eu trago aqui essa reflexão sobre a necessidade de um maior investimento nas polícias investigativas,
nas tecnologias, no trabalho de investigação, para a gente conseguir chegar no atacado dessas organizações criminosas para complementar o trabalho do enfrentamento ao varejo, que é feito pelas polícias civis e também pelas polícias ostensivas, pelas polícias militares. Eu penso até no investimento, né, nesse combate, mas também na segurança dos agentes, né? Porque a corrupção também dentro das corporações é um grande risco, né, doutor Maurílio? Sim. Aqui no Distrito Federal, até conversava com o Sena antes de entrarmos no ar, que aqui nós somos privilegiados nesse ponto. A questão da corrupção aqui no Distrito Federal, da corrupção policial, é uma absoluta exceção, diferentemente de alguns outros estados que sofrem com essa mazela. E isso faz toda a diferença na prática, no combate à criminalidade organizada. Porque um dos objetivos da criminalidade organizada é adentrar no Estado. E se o crime organizado adentra numa instituição policial, o prejuízo passa a ser incalculável. E ainda falando sobre atacado e varejo, aqui no Distrito Federal, o que podemos falar do crime organizado no varejo? Então, vou citar novamente o exemplo do primeiro comando da capital. O varejo, para eles chamam de lojinhas. Então, qual é o objetivo deles aqui no Distrito Federal? Ter um grande varejo com várias lojinhas que abastecem a cabeça da facção. E, de outro lado, a facção passa a ter soldados aqui. Para uma eventual ação, por exemplo, um resgate do Marcola que venha acontecer, eles poderem mobilizar esses soldados. Daí a importância de se atacar também o varejo. É importante o que o Sena colocou de atacar a cabeça? Com certeza. Mas é importante também esse ataque ao varejo, que acaba sendo um ataque indireto também à cabeça. O varejo o quê? Só drogas? Especialmente droga. Aqui no Distrito Federal a gente visualiza muito na questão da droga. Por exemplo, o tráfico de armas, a gente já não vê um varejo de armas muito forte ligado à facção aqui no Distrito Federal. Mas especialmente a droga a gente visualiza sim. Tem outros negócios que parecem legais e muitos são enganados, acho que não estão contribuindo com o crime organizado, outras formas, outros produtos? Uma das formas a gente conversava há pouco é a questão da grilagem de terras no Distrito Federal. Muitas vezes há um envolvimento de organizações criminosas na venda desses lotes ilegais. E muitas vezes a pessoa até desconhece que essa ação que está por trás dessa venda desses lotes, né? Essa ação dessa organização criminosa. Doutor Sérgio Sena, o senhor falou de um ponto que eu gostaria de tratar aqui, daqui a pouquinho tem o nosso intervalo, mas o combate, né? Falaram muito no passado sobre o combate financeiro, como enfraquecer de forma financeira essas organizações, tanto as milícias quanto as facções. É o caminho? É um dos caminhos, eu diria que sim, nós precisamos de uma abordagem sistêmica. Né? Nós precisamos atacar, né, o varejo, o atacarejo e o atacado. A mesma coisa, é uma abordagem sistêmica. Da mesma maneira, nós tivemos recentemente a aprovação da lei de lavagem de dinheiro, temos agora a lei de criptoativos, então tudo isso é um avanço muito grande. Nós precisamos agora dar uma articulada nisso para que facilite o trabalho da polícia. O que eu queria destacar é o seguinte, que no enfrentamento ao crime organizado existe um desgaste muito grande das forças de segurança pública perante a população, perante a opinião pública. Por quê? Justamente porque essa cultura do garantismo, ela acaba dificultando, e a gente vê isso como? Em entrevistas que a polícia prende, solta, não tem isso, não tem aquilo. Então a gente vê uma crítica muito grande. E é justamente esse desgaste que às vezes traz para aquela força um desânimo para aquele policial poder fazer o trabalho dele, poder continuar fazendo o trabalho dele com ânimo, com garra e com determinação. Né? E aí eu entro em 3 itens, Sérgio, muito importantes. Primeira coisa, os nossos efetivos são insuficientes. Isso tem que ficar muito claro, os nossos efetivos são insuficientes. Vou lhe dar um dado. A Itália tem 3 polícias, uma delas é a Polícia de Finanças. Essa polícia tem 60 mil homens. Só de finanças? Só de finanças, tem 60. Todas elas são de ciclo completo, tá? Mas umas são mais dedicadas ao enfrentamento ao crime organizado de uma forma voltada para a inteligência, outras já, como os carabinieri, já tem também uma questão de manutenção da ordem pública, então elas diferem um pouco entre si. Mas só essa tem 60 mil. A nossa Polícia Federal, por exemplo, ela tem cerca de 13 mil. Imagina, o tamanho do Brasil, o tamanho da Itália. As fronteiras, nós fazemos fronteira com 11 países, fronteira seca. Com 11 países. Tem cidades que são, inclusive, compartilhadas em ambos os lados. Olha a dificuldade que é isso, olha a complexidade. Ponta Porã é uma. Né? É uma delas.
Então, outra coisa, recursos financeiros. Nós precisamos, urgentemente, de novas fontes de financiamento para as políticas de segurança pública. Não é possível que a política... Não existe política sem dinheiro, sem recurso. Então, esse é um outro ponto que eu quero trazer para o debate, porque eu acho que nós temos que dar uma solução para isso, ou seja, não há uma bala de prata, né? Mas nós temos que trazer elementos para o debate para que, no final das contas, a gente não fique só debatendo, que efetivamente, nas nossas leis, a gente consiga um fluxo perene, regular de recursos para a segurança pública. E, por último, eu queria colocar, o crime organizado, ele sempre vai ter um poder econômico no atacado muito grande, porque nós estamos falando de atividades criminosas que rendem bilhões de dólares. Nós não estamos falando de uma coisa que não tem um poder econômico. E nós precisamos levar a correição a um outro patamar. A correição policial a um outro patamar. Não é para colocar medo no policial, é para separar o joio do trigo. Tá? Então, isso é muito importante. Como os nossos delegados aqui diziam, aqui no Distrito Federal, nós temos um histórico exemplar em termos de correição. Inclusive, eu tenho um colega de trabalho que trabalhou na Corregedoria da Polícia Civil, que é o Claudionor Rocha, delegado, né? Claudionor Rocha trabalhou na Corregedoria, depois foi ser consultor legislativo, está se aposentando hoje, tá? Está se aposentando hoje, por sinal. Parabéns ao Claudionor pela sua aposentadoria e pelo seu trabalho ao longo dessas décadas aí que pudemos trabalhar juntos. Foi uma pessoa muito importante Mas é isso. A correição, tá? Esse é um outro item que a gente precisa conversar. 8h59, vamos fazer um intervalo aqui no nosso debate a respeito do crime organizado. Já voltamos com o Dr. Sérgio Sena, o Dr. Adriano Valente e ainda o Dr. Maurílio Coelho. Não saia daí. Estamos apresentando Revista Justiça. Voltamos a apresentar Revista Justiça. E estamos de volta com a Revista Justiça. Lembrando que você pode nos acompanhar também pelo YouTube com imagens ao vivo aqui do nosso debate. E você também pode baixar o aplicativo da TV Justiça, que é o TV Justiça Mais, disponível agora já nas lojas de aplicativos do seu celular. Agora 9h04. Revista Justiça. Debate. Estamos debatendo o combate ao crime organizado. Estou aqui com o consultor legislativo de Segurança Pública, Sérgio Sena, também o delegado da Polícia Civil do Distrito Federal e secretário executivo de Inteligência da Secretaria de Proteção da Ordem Urbanística do DF, Dr. Adriano Valente, ainda o delegado da Polícia Civil, também aqui do Distrito Federal, atualmente coordenador de Inteligência, especialista em investigação policial, Dr. Maurílio Coelho. Dr. Sérgio Sena, e o que temos de novidades ou até para o futuro de projetos de lei dentro do Congresso Nacional que tratam justamente sobre o que vai ser usado para ir contra essas organizações criminosas? Pois tem sido feito um esforço muito grande, Sérgio, para fazer uma reflexão de modernização sistêmica da Lei 12.850. E aí eu vou aqui listar alguns itens. Isso não vai esgotar, não é uma lista que esgota, mas alguns itens muito importantes que nós precisamos fazer com que essa legislação que trata do enfrentamento a organizações criminosas avance. A primeira coisa é tratar daquilo que nós já falamos, das ações preparatórias. Não esperar que o crime aconteça, para que você possa intervir. Eu dou um exemplo que aconteceu recentemente. Vocês devem ter... Nós fizemos um programa aqui sobre o não é não, né? E eu tive o prazer de participar dessa legislação. E nos debates, ficava muito... Os parlamentares estavam muito preocupados, as parlamentares, que eram mulheres, estavam muito preocupadas em o que a gente faz depois que acontece o crime. E numa reunião eu falei assim, olha, a gente tem que interromper o crime, antes que ele aconteça, antes que a mulher seja estuprada, antes que ela seja agredida. E aí, qual é a melhor situação? Nós criamos algumas figuras, como o incômodo. Então, assim que alguém começa a incomodar uma mulher, a ação começa. Tá? Então, com o crime organizado, por exemplo, uma delas, não sei se vocês sabem, não havia uma lei que dizia que podia colocar alguém para fora do estabelecimento, não havia isso. Agora há. Tá? É o não é não.
Faz parte, ou seja, você interrompe aquela ação criminosa, que poderia vir a ser uma ação criminosa antes. Nós temos que aplicar essa ideia ao crime em geral. Né? Então, eu chamo isso de ações preparatórias. Já acontece, por exemplo, em relação ao terrorismo. Outra coisa é como a gente lida com os intermediários, que uma maneira de uma organização criminosa ou uma rede criminosa se esconder é colocar tantos intermediários que fica difícil investigar e chegar até a cabeça dela. Se ela coloca intermediários, então, no exterior, isso se torna quase que impossível. Então, nós precisamos dar conta disso. Outra coisa é o enfrentamento à corrupção. Tem que haver uma sessão, um capítulo especificamente sobre isso, fortalecendo a correição. Outra coisa, o acesso a registros. Enquanto tudo for secreto, então as forças policiais precisam, de uma forma mais facilitada, ter acesso a registros. A registros de várias ordens, entendeu? Mas hoje nós não temos isso, de uma forma organizada, sistêmica. A infiltração, nós precisamos trazer segurança jurídica para os nossos agentes, para o trabalho. Nós precisamos proteger as identidades que são criadas para que essas infiltrações ocorram. A ação controlada, nós precisamos modernizar essa ideia de retardar uma ação policial para que possa pegar aquilo ali. A colaboração premiada passou por uma reforma recente em 2019, mas eu tenho certeza que existem coisas que também podem nós podemos avançar em relação à colaboração premiada. E aí eu coloco o meu último item, que é o seguinte: nós precisamos fazer uma reflexão e deixar o preconceito em relação à utilização e valorização das fontes humanas. Nós tivemos uma época em que a inteligência era sinônimo de arapongagem, até se criou essa palavra no senso comum, né? E inteligência policial não é arapongagem, não é isso. A arapongagem, ela é um desvio da utilização de um serviço seríssimo e fundamental. Então, nós precisamos superar essa questão histórica e nós precisamos, então, fazer a valorização das fontes humanas, e eu encerro por aqui, Sérgio. Vamos lá, então, doutor Adriano Valente. Até hoje, está difícil investigar o crime organizado? A gente encontra dificuldades, né? Todo tipo de investigação tem suas dificuldades, suas barreiras a serem vencidas. Mas eu queria aproveitar a última fala do Senna sobre a questão das fontes humanas como uma forma de vencer essas barreiras. Quando eu entrei na polícia há cerca de 15 anos, a gente ainda tinha uma certa noção de que o trabalho das fontes humanas, não só o serviço de inteligência ser confundido com a arapongagem, mas a própria ideia de que o policial que tinha muitas fontes humanas, que ele recebia muitas informações, né, tinha muitos informantes, ele era um policial, de certa forma, mal visto por uma nova geração, porque parecia que ele tinha uma promiscuidade com aqueles criminosos. Se ele recebia informação, é porque ele estava envolvido com aquele pessoal. Porque é uma ideia que vem aí da época do regime ditatorial e tudo mais. Mas hoje as polícias não trabalham mais assim. Então, a gente realmente tem que revalorizar essa questão do contato com as fontes humanas, essa informação testemunhal que é importantíssima na investigação. E isso pode ser feito de uma forma técnica, né? De uma forma legal, clara, sem essa questão de sigilo, de estar escondendo o que está fazendo. Tanto que a Polícia Civil está desenvolvendo, o Centro de Inteligência, com o Dr. Maurílio, um banco de dados, um cadastro de informantes, para que a gente possa trabalhar com as fontes humanas. É um caminho que me parece fundamental hoje em dia, a partir do momento em que uma forma que a gente sempre utilizou de investigação, que é o acesso às comunicações entre investigados, toda forma de comunicação, tem sido dificultado nos últimos anos, por conta da criptografia, né? Existem hoje aí centenas de tipos de aplicativos, de sistemas de troca de informação criptografados. Tudo isso dificulta o acesso a essa comunicação em relação ao que era feito antes. Então, a gente precisa de uma revalorização dessas fontes humanas de uma forma segura, de uma forma republicana. E aí eu aproveito também esse ponto, uma segunda questão, e retorno para a ideia que eu trouxe de investimentos em tecnologias. Com relação a essa questão de novos sistemas, de novos softwares, de bancos de dados, um outro problema que as investigações têm enfrentado é o grande volume de dados que a gente precisa trabalhar. Para citar um exemplo, a gente faz uma investigação, pede aí 10, 15 mandados de busca e apreensão para os investigados e apreende 15 smartphones. Cada smartphone desse vai vir com 1 tera de informações dentro, né? 500 GB.
Então a gente vai ter aí 5 teras de informações para 2, 3 policiais, quando muito, analisarem, porque como o Sena trouxe, nosso efetivo, o efetivo das polícias do país hoje em dia está baixíssimo. Então a gente tem 1, 2 policiais à frente de cada investigação no máximo. Então como que 2 policiais vão conseguir analisar 5 teras de dados, né, num tempo que tem que ser exíguo? A gente precisa dar um prazo o mais rápido possível para a investigação, para não perder a efetividade. Então a gente precisa de investimentos em tecnologias, em softwares que consigam fazer esse tipo de análise, né, de uma forma mais rápida e efetiva, as inteligências artificiais. A gente precisa, as polícias civis, as polícias investigativas, a Polícia Federal, precisa investir em tecnologias que façam esse tipo de análise, né, investir em inteligências artificiais. E aí eu queria que o Dr. Maurílio complementasse essa ideia, porque ele estando à frente da inteligência, ele tem mais dados para falar sobre essa questão desse tipo de tecnologia que me parece fundamental para a continuidade das investigações nos tempos atuais. Perfeito. Eu retomo até o que o Sena falou anteriormente sobre os avanços da Lei de Organização Criminosa. A lei vigente, né, a 12.850, ela trata no artigo 3º, parágrafo 1º, da dispensa de licitação para aquisições de ferramentas que serão utilizadas pela Polícia Judiciária. E aqui no Distrito Federal nós fazemos uso desse dispositivo legal, e isso eu considero um grande avanço para os tipos de aquisições que a gente faz, que são ferramentas sigilosas, porque se sai no Diário Oficial que a Polícia Civil do Distrito Federal adquiriu determinada ferramenta, os criminosos vão tomar conhecimento e vão passar a desviar o seu caminho para que não sejam pegos por essa ferramenta. Então, quando a gente pensa em lei de organização criminosa, a gente pensa muito ali na questão da punição, mas há outros mecanismos que possuem efeitos muito mais poderosos, como esse do artigo 3º, parágrafo 1º, que é extremamente importante para nós. E sobre a fonte humana, aqui no Distrito Federal, diferentemente de praticamente todas as entidades federativas, nós temos aqui um disque denúncia exclusivo da Polícia Civil, que não é aquela ligação que normalmente no Brasil inteiro vai lá para um centro que não há uma distribuição direta para a Polícia Civil, vamos chamar assim. Como é que funciona? Por exemplo, temos uma fonte humana que vai comunicar uma situação emergencial. Estão matando uma pessoa, estão roubando uma pessoa aqui na minha frente. 190, polícia militar, que vai se deslocar imediatamente. Mas há situações complexas. Está tendo uma corrupção na administração regional tal, com participações tal. Isso exige todo um processo investigativo, todo um trabalho que é feito dentro da Polícia Civil. E por isso, o Disque Denúncia aqui no Distrito Federal fica dentro da inteligência. Então, dentro da inteligência, nós temos uma divisão que recebe essas denúncias. A inteligência trata todo esse conteúdo e trabalha diretamente com unidade especializada, por exemplo, a de combate à corrupção, de combate à droga, a depender da matéria, né? Então, é importante que a gente tenha esse banco exatamente para tratar com essas pessoas da forma mais sigilosa possível, porque essas pessoas precisam ter confiança no sistema, precisam ter confiança de que pode fazer uma denúncia e de que ela não será depois identificada e vai passar por algum tipo de constrangimento ou até mesmo ter risco à sua própria vida. Doutor Sérgio Sena, volta àquele ponto. O que temos de propostas, então, para combater o crime organizado, projetos de lei? Qual o destaque? Já falamos aí dessa questão da inteligência, de sufocar financeiramente as instituições criminosas e o que mais? Eu acho que o mais importante, vou focando agora o atacado, né? E o atacado, como bem dito aqui, a gente pode chegar nele de várias formas, inclusive pelo varejo, né? Então, lembrando que a gente sempre está tratando de uma abordagem, um enfrentamento sistêmico a essas organizações. Eu acho que eu queria gastar um tempinho agora falando sobre a valorização da inteligência. E aqui tem um processo histórico-cultural também, porque ao longo do tempo, o serviço de inteligência foi confundido com tomar conta da vida dos outros, fazer levantamento de vida do cidadão, né? E essa confusão precisa ser... A gente precisa dar um basta nisso, nessa cultura. Sim. Não é que hoje os serviços de inteligência estão assim, já não estão mais assim. Às vezes, episodicamente, a gente vê aí notícia de um uso indevido ou outro, mas existe a correção para isso, para justamente dar um tratamento a esses desvios, né, da utilização. Agora, um dos princípios do sistema de inteligência é a compartimentação da informação. Então, é muito difícil que as diversas agências de inteligência elas se integrem.
E como é que isso pode ser feito? Por produtos. Eu acho que essa é a lei deveria tratar disso, né? De que a valorização da atividade de inteligência policial passa pelos produtos, passa pela criação de um centro de desenvolvimento tecnológico e de pesquisa operacional. Nós ficamos esperando que as universidades... Veja bem, você fica esperando que para a sua atividade policial a solução venha de fora. Nós precisamos investir numa rede distribuída dessas organizações em que você possa fazer essa atividade. Como a maioria das coisas, dos assuntos são sigilosos, você precisa dar o sigilo, mas que aquela pessoa que está pesquisando ganhe o seu crédito no sistema de ciência e tecnologia, entende? Como é que isso pode ser feito? Hoje nós temos o Sistema Único de Segurança Pública, o acesso tem vários graus de sigilo. Você pode, por exemplo, a pessoa pode publicar sua pesquisa dentro de um centro operacional, dentro do SUSP. Pode ter uma comissão igualmente dentro do SUSP que garanta, que certifique que essa pessoa produziu aquela determinada solução, aquele determinado trabalho. E aquilo vai constar, então, para todos os efeitos em relação à carreira acadêmica dela. Entende? Nós precisamos caminhar nesse sentido, de valorizar o desenvolvimento, a pesquisa operacional dentro das próprias organizações. Isso não acontece hoje, pelo menos como deveria acontecer. Essa produção do conhecimento em segurança pública é muito importante que seja feito por pessoas de fora, mas é tão importante que seja feito por pessoas que estão na atividade da segurança pública. Isso também precisa ser colocado no primeiro... E para encerrar, eu queria dizer que é necessário que a gente crie uma rede distribuída. Isso aí, esse nome, ele tem todo um desdobramento conceitual. Eu não vou aqui, eu quero ouvir os nossos colegas aqui. E uma rede distribuída, ou seja, uma rede que não tem uma hierarquia entre elas, entre as nossas polícias civis, tá? Entre as nossas polícias, vamos colocar assim, de uma forma que esse conhecimento possa ser compartilhado dentro dos graus de sigilo necessários, dentro das credenciais, dentro de um sistema de credenciais que se crie para garantir a segurança e que a gente possa, então, criar, digamos assim, uma energia maior no enfrentamento a organizações multibilionárias que estão por aí e outras que não são ainda multibilionárias, mas que estão no caminho de se tornar. Temos algo desse porte aqui no Distrito Federal, doutor Adriano? Com relação a essa questão das redes de inteligência, eu queria aproveitar para trazer uma questão que eu acho de grande importância para o combate às organizações criminosas no país, que a gente não tratou ainda, que é a inteligência do sistema prisional, com quem a gente mantém um contato direto. Porque no Brasil a gente tem uma peculiaridade das nossas organizações criminosas violentas, que a gente está falando aqui nesse ponto de facções criminosas, né? Voltadas ao tráfico de drogas, tráfico de armas. Que controlam os presídios. Controlam os presídios, homicídios. Claro que a gente tem as organizações criminosas voltadas à corrupção, a diversos outros tipos de organizações criminosas. As nossas facções surgiram nos presídios, né? Controlam os presídios e de dentro elas controlam as atividades criminosas. Aqui no DF não. E a gente tem... É esse o ponto que eu queria trazer. A gente, inclusive, o secretário do sistema prisional do DF é um delegado de polícia que trabalhou muito tempo com a gente no Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado. Então, ele tem bastante expertise nessa seara. A gente precisa desse fortalecimento das redes de inteligência, inclusive com relação ao sistema prisional, que é onde as informações das facções correm. Esse trabalho que a gente realiza no DF há muitos anos, desde 2014, que é um trabalho ininterrupto de monitoramento das facções, principalmente do PCC, é feito desde 2014 com essa troca de informações direta com o sistema prisional. Esse é um ponto, então, essa rede de inteligência que o Sena trouxe. O segundo ponto, aqui no DF não, esse rigor do sistema prisional que existe aqui também facilita o nosso trabalho, porque a grande ferramenta de atuação dessas facções é o aparelho de telefonia móvel, é o celular. É com o celular que eles controlam o crime de dentro dos presídios. E o nosso sistema prisional do DF, sendo forte, impedindo essa entrada dos telefones dentro das cadeias, também facilita o trabalho da Polícia Civil, porque eles não conseguem realizar esse controle lá de dentro. E uma terceira questão, também volto no que o senhor falou, da questão do prende e solta que acontece no país. Aí a gente volta para um problema também do sistema prisional. Se mantiver hoje todos os investigados que as polícias prendem encarcerados, a gente não consegue também, porque não tem espaço para
para manter todas essas pessoas presas. Então a gente também tem que ter um olhar para o sistema prisional nessa questão de estrutura, não apenas para manter encarcerado quem deve ficar encarcerado, claro, a depender da gravidade do crime, mas também esse investimento para que eles possam impedir as entradas desses telefones dentro das cadeias, não só por meio de tecnologia, mas por meio de evitar a corrupção, porque tanto entram a partir de visitas e tudo mais, como também entram, a maior parte das vezes, por meio da corrupção dos próprios agentes do Estado que colocam esses aparelhos para dentro e também drogas, né? Não só os celulares. Então é uma questão para a gente refletir também essa importância da valorização do sistema prisional brasileiro no combate ao crime organizado. Doutor Maurílio, e o combate aqui sobre as facções do Distrito Federal? Temos as duas grandes que já foram citadas, mas temos também facções aqui no DF. Como a inteligência é utilizada nesse controle e até nesse combate? Aqui no Distrito Federal nós temos uma facção local, além do Comando Vermelho e do primeiro comando da capital, tem uma facção que nasceu aqui no Distrito Federal, o Comboio do Cão, né? E para esse monitoramento dessas facções entra em algo que o Sena citou aí, que é a integração entre as agências de inteligência, porque há uma tendência muito grande de compartimentação, de cada agência de inteligência tratar o seu dado, a sua informação dentro de uma caixinha que é muito preciosa. Exatamente. E também informação é poder. Então, se eu tenho essa informação, eu tenho esse poder, então se eu compartilhar, eu perco um pouco desse poder. Mas eu vi muito isso, eu estava fazendo mestrado agora nos Estados Unidos e lá eles estão, desde 2001, desde os atentados, eles estão fazendo um processo completamente inverso, que é fomentar tem que compartilhar o dado e não compartimentar. Essa compartimentação é muito prejudicial no combate a essas facções. Por exemplo, aqui no Distrito Federal, a Polícia Militar tem uma capilaridade enorme. E eles possuem muitas informações que soltas não valem nada. Mas se elas são compartilhadas com a Polícia Judiciária, elas têm um valor enorme. E atualmente, né, com o Centro de Inteligência da Polícia Militar, por meio do Coronel Valdir Chaves, a gente tem uma excelente relação e uma excelente troca de informações. E isso, muitas vezes, eles pegam um dado pequeno que seja lá na ponta e conseguem visualizar. Esse dado pode ser importante para a Polícia Civil. Ele pode ligar pessoas que não estão ligadas aqui nesse momento. E eles compartilham com a gente. Então, assim, nesse momento, no Distrito Federal, a gente considera muito superada essa questão da compartimentação, também com o sistema penitenciário, na Secretaria de Administração Penitenciária, né, com o Dr. Teles, a gente tem um excelente relacionamento, porque não se faz segurança pública sem o sistema penitenciário, isso é um fato. E lá tem muita informação, né? Então a gente precisa que uma informação que muitas vezes não é muito útil para um policial penal, para a Polícia Judiciária vale ouro. Então é importante. E aqui no Distrito Federal, seja com a Polícia Penal, com a Polícia Militar, a relação é muito boa e há uma grande troca de informações. Rapidamente, os golpes pela internet estão crescendo muito em todo o país. No Distrito Federal também. Isso tem a ver com o crime organizado? Na minha visão, sim. Tem a ver porque o crime organizado enxergou um nicho muito bom de fonte de renda e com baixo risco. Porque hoje, aí entra numa outra questão que deve as legislações se atualizarem, eles se escondem por trás de um celular. Muitas vezes a gente não possui, a gente tem o Internet Protocol, o IP de conexão que está sendo utilizado para esse golpe, mas a gente não tem, por exemplo, a porta lógica, a gente não tem uma legislação que determine que deve ser fornecida a porta lógica, e a gente acaba prejudicando a investigação. Então, esse período pós-pandemia, em que os crimes cibernéticos cresceram sobremaneira, exige uma reflexão para que a gente atualize as ferramentas de investigação e traga mais celeridade também para essas investigações. Doutor Sérgio Sena, o desafio é grande, né? Tecnologia, a questão financeira e o que mais? Exatamente. É uma tarefa complexa e coletiva. Tem que ficar bem claro aqui para o nosso ouvinte que não existe uma pessoa inteligente o suficiente para sozinha resolver tudo isso. Eu espero que hoje nós tenhamos passeado
pelos desafios, vamos colocar assim, né? Desafios do enfrentamento ao crime organizado. Esse não adianta juntar 3, 4, 5 pessoas numa sala e elas vão dar a solução. Isso é uma coisa que nós temos que fazer junto com os operadores, as pessoas que estão na ponta da linha, os policiais que estão sofrendo as questões, que estão tentando realizar as operações. Nós temos que levantar com o Ministério Público quais são os problemas para utilizar, que eles estão tendo, por exemplo, para tocar os processos e para chegar ao fim do processo bem sucedido. Nós temos que ver as questões econômicas, porque é aí que o crime se alimenta, do dinheiro, da ganância, da perversidade de pessoas que não têm limites. Tá? Essas pessoas não têm limites. E nós precisamos deixar de ser ingênuos e passar a elaborar uma legislação que possa dar conta dessa perversidade. Muito bem, reta final, já infelizmente o tempo está acabando, já vou agora agradecendo as considerações finais dos nossos convidados. Começo agradecendo ao doutor Adriano Valente, ele que é delegado de polícia aqui da Polícia Civil do Distrito Federal, secretário executivo de inteligência da Secretaria de Proteção da Ordem Urbanística do DF. Doutor Adriano, obrigado por estar conosco, que é o seu recado final. Eu que agradeço, Sérgio, agradeço o convite, agradeço aí a presença do Sena, do doutor Maurílio. Uma última questão para encerrar, com relação à questão da integração de inteligência, só mais uma coisinha, que ela é feita não apenas com os órgãos da segurança pública, mas com também outras instituições que participam da segurança pública, que é o meu caso. Atualmente eu estou na Secretaria de Proteção da Ordem Urbanística e não se faz segurança pública sem ordem urbanística. É por isso que a DF Legal, como é chamada, passou a integrar o sistema de inteligência de segurança pública do Distrito Federal desde o ano passado. Então, assim, essa interação, não apenas entre os órgãos policiais e órgãos de segurança pública, mas com as outras instituições, é fundamental também para o combate ao crime organizado. Muito obrigado por estar conosco aqui, doutor Adriano. Também agradeço ao doutor Maurílio Coelho, que é delegado da Polícia Civil do Distrito Federal, atualmente coordenador de inteligência, especialista em investigação policial, também especialista em inteligência estratégica pela Escola Superior de Defesa e mestre em Ciência de Segurança e Defesa Interamericana, doutor Maurílio Coelho. Obrigado por estar conosco também. Eu que agradeço, saio daqui muito feliz, ouvi algumas questões do Sena, ver que o Legislativo, que uma pessoa tão importante para o Legislativo enxerga a atividade de inteligência onde ela deve estar, com atividade de extrema importância e não com essas antigas etiquetagens que tinham sobre a atividade, né? Então, eu fico muito feliz de ter ouvido isso. Eu tenho 11 anos de atividade de inteligência, sou um entusiasta da matéria, então fico bastante satisfeito e espero que isso no futuro reflita inovações legislativas e que efetivamente a gente consiga avançar nesse combate ao crime organizado. Muito obrigado por estar conosco aqui. Também, doutor Sérgio Sena, consultor legislativo de segurança pública, obrigado por estar conosco na Rádio Justiça e seu recado final a respeito desse combate. Eu agradeço, Sérgio, essa oportunidade rica de a gente ter passado essa hora, parece que foram 10 minutos, né? Então, muito obrigado. Queria agradecer ao doutor Adriano, doutor Maurílio, pela essa gentileza dessa troca de ideias, é muito importante. Muito obrigado mesmo por essa, né? Foi um prazer conhecê-los, eu não os conhecia ainda, foi um prazer. Tá? E muito obrigado. Já os aguarda lá também fazendo uma visita. Com certeza, vamos trabalhar juntos no tratamento legislativo desses temas aqui. Excelente. Muito obrigado. Muito obrigado também aos nossos convidados. Agora 9h30, vamos fazer intervalo e na volta vamos conversar com a consultora jurídica da Rádio Justiça, Hanna Gomes, a respeito da semana aqui do STF. Até já. Estamos apresentando Revista Justiça.